fazendo a visita dos nossos amigos, né, da Casa Espírita de Manaus, e teremos a palestra do César Roteiro, e falará para nós sobre transição planetária. E é tão importante esse tema, nós já estamos trabalhando ele desde o ano passado com o pessoal da juventude, nos estudos também da Casa Espírita, e a importância desse momento para todos nós, né, que a gente não possa perder essas oportunidades de convites incessantes a esse trabalho no bem, né? E esse momento que nós estamos passando, ele é difícil para nós que estamos encarnados, e desencarnados também, porque o trabalho também é dobrado, né? E a consciência dos trabalhadores espirituais é muito maior do que a nossa, que estamos aqui nesse momento no plano terrestre, né? Então, eu vou ler a mensagem aqui inicial e vou passar a palavra para ele. E a mensagem nos diz assim: trabalhador divino, ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. João Batista, Lucas 3,17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa o trabalhador atento que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João se apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações, de pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que guardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos e em seu espírito rei da esperança de limpar a terra, que lhe foi confiada as salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, mais uma vez, um convite ao trabalho. Jesus veio para colocar a mão na massa, né? Ele não veio para ser apenas homenageado, né? E receber muitos títulos. Ele veio para trabalhar com os simples e com os humildes. Então, nós sempre começamos, a Elisângela hoje estava lembrando que nos primeiros tempos, aqui nessa casa espírita, o teto era tão baixinho que se a gente ficasse em pé assim um pouco rápido, a gente batia a cabeça, né? E era tão quente que os bebês na oficina de mães ficavam deitados no chão porque era o lugar mais fresco que tinha na casa, né? E de lá para cá se passaram algumas décadas e a gente já está com essa estrutura. Ela ainda não é o que nós sonhamos, mas ela já é muito melhor do que nós tivemos há tantos tempos atrás. Hoje em dia nós estamos com esses sonhos também com a obra assistencial Chico Xavier. E em algum momento atrás ela só era um terreno, né? Um terreno baldio. E que hoje ela já está com uma estrutura muito bonita. Mas nós sonhamos muitas outras coisas para lá também. E daqui a algumas décadas nós ficaremos felizes com o que veremos já realizados lá e também aqui. Né? Seja aqui no plano físico como no plano espiritual. Tenho certeza que hoje essa casa está cheia de amigos encarnados e os desencarnados também aqui conosco. Muito felizes. Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos unir os nossos pensamentos e dizer assim: Pai querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa noite de festa. Obrigado por tua presença nesse recinto. Obrigado por esses nossos amigos que estão aqui presentes.
que vieram nos presentear com essa linda palestra. Que tu possas iluminar e abençoar cada uma dessas pessoas que estão aqui, as suas famílias, e todos aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que o seu pensamento está voltado para essa casa espírita nesse momento. Eu sei que tu estás nos ajudando muito, a espiritualidade vem trabalhando muito no planeta inteiro. E te agradecemos, Senhor, por nunca desistir de nós, que nós possamos merecer toda essa sua dedicação e amor. Muito obrigada por tudo, e assim seja. Eu passo a palavra para o nosso querido César, que vai falar sobre a transição monetária. Obrigado. Então, boa noite a todos. Boa noite. Não precisa nem de falar da alegria que nós estamos, né? Por vários motivos. Depois de um tempo aí que nós tivemos que realizar as atividades pelo computador, né? Nós estamos retornando às atividades presenciais. E essa é a nossa primeira viagem, que nós, lá de Manaus, nós sempre fazíamos várias viagens para várias cidades do interior, com a finalidade de trocar experiência, de não deixar a turma desanimar, vamos lá. E ficamos 2 anos sem viajar, e essa é a nossa primeira viagem após a pandemia, né? Então nós estamos assim animados, né? Porque sempre a gente viajava quase que todo mês, e de repente tivemos que ficar de castigo, né? Não pode viajar durante 2 anos. Um outro motivo da nossa alegria é que nós chegamos aqui na cidade e revimos pessoas muito queridas, né? A família Oliveira, me permite os outros companheiros, nós, além dos Oliveira, nós conhecemos outros também, mas é uma família muito querida por nós, né? Não só por mim, mas por todos lá do nosso grupo, lá do Centro Espírita. O Sr. Oliveira é a primeira vez que nós estamos aqui sem a presença dele física, mas ele está presente espiritualmente, certamente nos recebeu com a alegria de sempre. Ele gostava muito de bater papo conosco, né? O maior batedor de papo com ele era o José, né? E a gente voltava para Manaus lembrando das histórias e das conversas longas. Então é uma alegria assim, sem tamanho. Tem um terceiro motivo que eu gostaria de falar, é que a minha sogra, a mãe da Adrianinha ali, minha esposa, ela morou em Itacoatiara, frequentou aqui, vocês conhecem a dona Judite, né? Uma pessoa adorável, e que ela retorna ao plano espiritual, né? Antes de nós, e certamente ela está aqui conosco também, né? E por isso também nós nos felicitamos. E hoje nós viemos de Manaus mais no sentido de reatar os nossos laços de fraternidade, de amizade. Então não é uma grande palestra, é mais uma reflexão que nós achamos oportuno. Então nós vamos fazer só uma reflexão, nós vamos pegar uma mensagem de um espírito muito querido que conta para nós como é essa situação que nós estamos vivendo. Porque certamente há pessoas que ainda estão um pouco atônitos, né? O que aconteceu com o nosso planeta em tão pouco tempo? E aí esse Espírito, ele nos fala de toda essa situação, e eu peguei aqui a sua mensagem, que seria referente a essa grande transição. Vamos seguir aí, vamos caminhar. Então, o que diz esse nosso irmão? Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Tudo bem, meus irmãos? Alguma dúvida que nós estamos passando por um processo? Quem é que falou que ia ter essa transição? O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Bíblia, né? Como ele está dizendo aqui, ó, as Escrituras, em vários momentos ele fala da transição. E os livros espíritas também diz que a Terra ela passaria por uma situação de um mundo de expiações para um mundo regenerativo. Então essa transição já é conhecida. Pode seguir aí, Osés. O planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral.
É coincidência ou está acontecendo conosco? O nosso planeta passa ou não passa por convulsões, por agitações espirituais diversas, tanto física, que o planeta se agita com acidentes nunca visto antes, no campo da geologia, dos terremotos, dos maremotos e, sobretudo, também no campo moral. Está meio agitado o nosso planeta, não está? Tem hora que a gente fala, poxa, não tem um planeta melhorzinho para a gente morar, não, porque é tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento, mas esse espírito amigo dizia que realmente ia acontecer dessa forma. Vamos lá. Isto porque os espíritos que habitam, ainda caminhando em faixas inferiores, estão sendo substituídos por outros mais elevados, que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova. Então, por que essa agitação? Essa agitação se dá porque os espíritos estão sendo renovados. Aqueles espíritos que não têm compromisso, que não querem, que não desejam a melhora, aos poucos eles vão migrando para outros planetas. E muitos se agitam, não querem, então ocorre essa intensificação e a gente até tem uma impressão que está pior do que antes. A gente às vezes tem uma impressão que a coisa está pior, quando na verdade é um momento que está agudizando essa transição, mas que também será rápido. Será um momento mais rápido, é o que está dizendo aqui a mensagem. Estão compreendendo aí, meus irmãos? Então, isso são os espíritos que estão nos dizendo. Por que essas agitações? Porque está tendo uma renovação. Que mais? Os espíritos renitentes na perversidade, no desmando, na sensualidade e beleza, estão sendo recambiados lentamente para o mundo inferior, onde enfrentarão as consequências de seus ignóbeis, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis de amor. Então, na doutrina espírita, nós temos 2 livros que foram psicografados por Chico Xavier, um chamado A Caminho da Luz, outro chamado Emmanuel. Esses 2 livros contam a situação da Terra na sua origem e que os primeiros habitantes da Terra, eles vieram de outra morada chamada Capela, Então, Capela estava passando por um processo semelhante ao nosso. O mundo de Capela precisava avançar espiritualmente e aqueles espíritos que não estavam harmonizados, eles foram trazidos para o planeta Terra. Então, exatamente nesse momento, está acontecendo conosco. É como se nós fôssemos Capela e aqueles espíritos que não se harmonizam mais com o nosso planeta, eles vão para um outro. Só que esse outro que eles vão é como se fosse a Terra há 8.000 anos atrás, há 10.000 anos atrás, ou seja, é um local muito simples, muito primitivo. E, portanto, são espíritos que são levados a esses planetas para poder se readequar com as leis de Deus e depois eles podem retornar para o nosso planeta Terra. Tudo bem? Então isso está acontecendo, não é amanhã, não é o ano que vem, não é daqui 30 anos, não é daqui 200 anos, isso está acontecendo, está no processo de intensificação. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sobre a governança de Deus. Então, muitos espíritos estão tendo as suas últimas oportunidades, ainda de se harmonizar com as leis de Deus e continuarmos trabalhando juntos aqui no nosso planeta. Porque a Bíblia, quando falou dos anjos decaídos, que faz referência aos anjos que saíram do paraíso e foram para as regiões inferiores,
Na verdade, o que a Bíblia estava dizendo era exatamente isso. Era um espírito que estava no planeta já estruturado e tiveram que migrar para um planeta em formação. Então, isso para ele é um degredo, ou seja, é ele ser rebaixado, não é verdade? Mas para Deus não é. Para Deus é o quê? É uma oportunidade de refazimento. Mas ninguém de nós quer ir para um local que não tenha um mínimo conforto, porque nós já nos habituamos ao conforto, não é verdade? Há pessoas, por exemplo, que não gostam nem de tomar banho com água fria, não tem? Por quê? Porque já tem um conforto da água quente, né? Então ele só quer ir na água quente. Tem outros que é impensável estar distante de um celular, né? A pessoa, quando está distante do celular, fica neurótica, fica nervosa, fica ansiosa, porque ela tem aquele elemento ali como uma parte do seu corpo. E eu digo a vocês que esse planeta, para onde irão, não sei se nós vamos também, lá não vai ter nem água quente, nem um celular. Tá? Vai ser muito diferente. Mas nós, com a nossa inteligência, com a nossa capacidade criativa, vamos ajudar os autóctones de lá, né? Vamos ajudar eles a descobrirem lá as descobertas que nós já temos aqui no planeta Terra. Então há essa convulsão por isso. Por quê? Alguns estão reencarnando tendo a última chance, outros não querem migrar para esse planeta novo. Então a Terra fica muito conturbada, fica muito agitada, é o que está acontecendo nesses momentos. Eu estou primeiro falando o que está acontecendo, para depois falar o que nós devemos fazer nesse momento, né? Caso se oponha às exigências de evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para as regiões primárias, entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer os efeitos danosos. Ou seja, esses que estão tendo a oportunidade, se não aproveitarem, também poderão migrar para essa nova Terra, né? Esse novo planeta, que tem vários nomes. Uns chamam de planeta X, outros chamam de planeta, uns nomes feios, né? Planetão, fala que é um planetão, porque parece que vai, uma coisa meio bagunçada. Planeta Chupão, porque ele atrai as pessoas de acordo com o que aquela pessoa tem do ponto de vista energético. Então, se a pessoa tem uma energia desequilibrante, é uma pessoa vingativa, uma pessoa que não se adequou, ela automaticamente é levada, ou seja, ela é sugada para esse lugar. Então, esse planeta é destinado e ele já está nos rondando, aliás, já está nos rondando desde a época do Cristo. Mas agora nós estamos numa fase mais aguda, não é? Eu não gosto de falar de tempo, viu? Tem vários livros muito interessantes sobre esse tema. Tem um livrozinho até fino, o autor é Celso Martins, não é um autor conhecido. Ele fala assim, O Último Êxodo. É um livro fantástico. Se vocês lerem, ele vai explicar todo esse processo aí. Só que ele falou o tempo. Vai ser no ano tal. E aí quando fala no ano tal, aí a pessoa, na maioria das vezes, vai errar. Porque, como é um processo muito longo, é difícil você precisar uma data exata. É melhor a gente precisar uma época. E isso vai ocorrer nessa época que nós estamos, não é isso? Nesse momento, mas seria difícil a gente dizer que até 2020 já passou, né? 2030, e a gente vai prolongando. Embora tenha mensagens, né, tem estudos que dê uma outra data agora para 57. Agora é essa data. Naturalmente, nós não achamos interessante a gente falar em ano, mas deu a ideia de que as coisas vão se intensificando e que na nossa geração, seguramente estamos passando um processo mais importante da transição planetária. Isso vai mostrar o que nós devemos fazer, né? O que mais? Eu não vou ler todos os slides na íntegra, porque esse material vai ficar à disposição de vocês, porque pode o tempo não ser suficiente. Mas ele diz que missionários também reencarnam nesse momento. Não é só espíritos que precisam
precisam passar, né, por provações. Ele diz também que os missionários reencarnam para nos ajudar a passar nessa transição. Então, cada vez mais nós vamos ver explodir pessoas no campo da religião, da ciência, de todos os setores, que vão se destacar de uma forma mais intensa. Porque num momento tão importante desse, pessoal, a Terra está deixando de ser um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. É um fenômeno altamente importante. Então Jesus não iria deixar-nos passar por esse momento sem um amparo direto. Então os enviados de Jesus, aqueles principais discípulos de Jesus, estarão conosco nessa transição. Não é? Tem um livro também da Federação Espírita Brasileira, chamada Universo e Vida, do Espírito de Irmão Aldo, que lembra que na época da transição da Terra, vieram espíritos para cá de alta hierarquia, que a maioria de nós vemos de um planeta chamado Capela, mas que havia espíritos que veio de outro planeta, né, chamado Sirius, que era um planeta já moradia de espíritos superiores, mas que vieram, né, nessa leva de Sirius, por exemplo, veio a Maria, mãe de Jesus, José, Isabel, a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias, são espíritos que não tinham mais nenhum comprometimento com a Terra, mas que vieram. Então, igual naquela época, hoje também virão espíritos de uma hierarquia estrelar para nos ajudar a passar essa transição. Tudo isso esse irmão vem nos dizendo. E aqui ele já começa a aprofundar aqui, ó. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição geradora desses fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberante com a chegada da primavera, mas também de natureza moral, social, humana, que assinalamos os dias tormentosos que já se vivem. Então é apenas os problemas físicos que vai atuar nessa fase transitória? Não. É também os fenômenos do quê? Morais. Tal não está intensificando isso. Vocês percebem? É pai contra filho, é filho contra pai, é interesses materiais sobrepondo os interesses espirituais. Há uma intensificação desses problemas morais, né? Dos problemas de relacionamento, dos problemas sentimentais. As pessoas já não se equilibram, né? Nas relações uns com os outros, e isso tem gerado esse tumulto todo. A depressão, a ansiedade virou uma pandemia muito mais intensa do que a própria Covid, né? Que mata muito mais, inclusive, porque leva ao suicídio, leva a problemas de vícios. Então isso é fruto dessa agitação. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição à vida, com ectômios inimagináveis. Então nós estamos numa fase difícil. A vida na Terra passa por a vida como nós conhecemos, passa por um cheque nesse momento. A loucura decorrente do materialismo se intensifica, a insensatez, tudo isso está se intensificando. Desfalecem-se os lares. É coincidência ou está acontecendo isso? Eu, pelo menos, tenho percebido isso. Tem dia que a gente pega tanta dificuldade lá no centro espírita e tudo, que realmente a gente para, faz a nossa oração e pensa, meu Deus, nem nós estamos aguentando tanta pressão, né? A gente precisava ter um lugarzinho melhor para ficar. E vai chegar esse momento, né? Se nós estamos aqui agora, é porque agora que nós devemos fazer a diferença, né? Muito bem. Então, está acontecendo aí o falecimento dos lares, desorganiza-se os relacionamentos afetivos, está acontecendo isso? Os relacionamentos afetivos estão se destruindo. Desestrutura as instituições,
competição desleal, tem competição desleal, hein? É um querendo engolir o outro, né? O sentimento de solidariedade, respeito e amor, tudo isso tem sido ameaçado, vamos assim dizer. A turbulência vence a paz, o conflito domina o amor, a luta desigual substitui a fraternidade. Ele está dizendo o que está acontecendo, não é o que vai perdurar, é isso? Então está acontecendo isso, nesse momento de agitação. Mas essas ocorrências são apenas Então vai continuar assim? Não, essa história vai ser modificada. E está aí a nossa participação. Deus precisa de nós, Jesus precisa de nós. A semelhança de um bombeiro, né? Que no momento do incêndio, onde é que ele tem que estar? Dentro dos quartéis ou ele tem que estar na rua? Deus precisa de nós a semelhança de um bombeiro que tem que apagar o incêndio. Ele precisa de nós no campo de batalha, não é? E não aquartelados e escondidos e buscando estratégias, né? As teóricas. Ele precisa de nós efetivamente na prática. Então, mais na frente ele faz esse convite. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor. Nós vamos caminhar para isso. Não há dúvida. Mas Deus precisa de nós. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença da consciência cósmica. Então, embora está uma coisa, vamos dizer assim, uma baguncinha no nosso planeta, aparentemente desorganizada, né? Está tudo desorganizado, mas Deus está no comando. Então é uma agitação, mas que Deus está no comando, né? Jesus está no comando, e que isso é transitório, e que isso vai passar, e que aqueles espíritos que são a fonte do mal, né? Quer dizer, que propagam o mal, que geram o mal, esses não terão chance mais de reencarnar em nosso planeta. Isso tudo vai arrefecendo, né? E a gente vai vivendo logo momentos de paz. Essa é a mensagem desse Espírito. Muito bem. O que mais que ele fala? É inevitável a colheita da sementeira por aquele que fez, tornando-se ricos grãos. Então, quem trabalhar no bem vai colher. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que se lhe fez converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Está só reforçando que todos aqueles que não se adequam, né, vão passar por dificuldades. Aí ele fala do progresso irreversível. Aqui ele já começa a nos chamar a atenção. Tudo bem, então nós já sabemos o que está acontecendo. Não só nós estamos sabendo, né? Todo mundo está sabendo. E aí, o que fazer? O que fazer, né? A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente do grande transição é através da consciência da responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Então, qual é a nossa primeira participação nesse processo? A nossa primeira participação é cuidando de nós mesmos, é isso? É nos fortalecendo, fazendo a nossa adequação, através da reforma íntima, nos melhorando, nos colocando à disposição da espiritualidade, nos colocando à disposição de Jesus, para podermos ajudá-lo nesse momento. Então ele fala dessa consciência nesse momento de transição. As nossas conquistas exteriores não serão mais importantes, não importa se nós temos títulos, né? Entendam que nós estamos falando que não seja importante a gente estudar, mas que o mais importante é a gente valorizar a parte moral. Tem um livro também muito comum no Espiritismo chamado Aconteceu na Casa Espírita, que ele dizia lá que muitas das vezes no movimento espírita as pessoas vão estudar, não é isso? Aí formam tem um doutorado
coisa, e ele passa a vida toda ali estudando. Não é que esteja errado, mas nós, espíritas, temos um compromisso com a prática também. É fundamental. E ele fala lá que muitas das vezes nós retornamos ao plano espiritual como verdadeiros teóricos, né? Quer dizer, conhecedores, mas com pouca conquista espiritual, porque muitas das vezes não praticamos, deixamos escapar a chance de colocar em prática, né? Então, ele pega aqui que as conquistas do dia a dia, essas ficam, né? Que mais? Se não proceder da paisagem íntima nas quais estão instalados os hábitos, ou seja, nós temos que mudar os nossos hábitos. Muito bem. Na mente está a chave para que se opere a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar às palavras corretas e atos dignos. Muito bem. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Então, qual é a nossa meta, então? Sobretudo nós espíritas. Isso aí é um espírito elevado que está falando para nós. É um espírito de luz que está falando para nós. Então, nós temos que, nesse momento de transição, não podemos ter mais dúvidas, gente. Ele fala ali diretamente o que nós devemos fazer, que nada mais é do que consolar as pessoas, do que doar o nosso tempo, doar a nossa energia para minimizar as dores do outro. A semelhança daquele trabalhador de Jesus que não se cansa, não é isso? De auxiliar o seu próximo, mesmo estando sofrendo, porque nós também estamos sofrendo. Nós também, muitas das vezes, perdemos um ente querido de uma forma inesperada. Muitas das vezes nós temos dificuldades de relacionamentos, temos dificuldades financeiras, mas mesmo assim nós devemos estar apostos. Se não podemos mudar o planeta todo, façamos a nossa parte. Começamos a fazer os trabalhos humildes, simples. Começamos a ajudar uma pessoa a fazer diferença na vida de uma só pessoa, e isso vai grandeando, vai nos possibilitando a gente ser digno, né, de ser chamado servidor de Jesus. O que nós não podemos é fingir que não está acontecendo conosco, né? De recolher o nosso trabalho, recolher em nossas casas e acharmos que está tudo bem, que nós estamos executando os ensinamentos de Jesus. Aí nós podemos ter surpresa, que só Deus nos julga, mas podemos ter uma surpresa de achar que estamos bem, não é isso? E quando tivermos que regressar, que não demorará muito, nós podemos ter uma surpresa. E eu quero ter uma surpresa assim, pelo menos que eu fique aqui na Terra. Eu queria ter uma surpresa maior, né? Ter que ir para outros planetas, porque começar de novo não é fácil, não é? Mas a quem mais é dado, mais será cobrado, né? Então nós também temos que trabalhar em dobro, não é isso? É o que para qualquer pessoa pode trabalhar um pouquinho, nós temos que trabalhar mais um pouquinho, né? Porque conhecemos o Evangelho. Vamos caminhando aqui para o final. Mudança. Ele fala para a gente mudar nosso comportamento existencial, deixar as coisas que nos são interessantes, né, de lado, e vamos focar no que realmente o bem fascina todos aqueles que observam e atraem quando se encontra distante sua ação. O mesmo ocorrendo com a alegria e com a saúde. É espalhar o bem. São eles que proporcionam maior contágio. É espalhar o bem, é fazer o bem, é arrastar as multidões. Agora, as multidões que nós estamos falando não se conta em números apenas. Às vezes, a gente até dentro do centro espírita, do movimento espírita, tem visões, por exemplo, a gente tem um trabalho que vocês fazem agora da biblioteca. Será que faz diferença? Será que não faz? A gente lá em Manaus tem um trabalho com a escola, né? Tem a escola para crianças. Mas
será que isso é importante? Ele não vai virar espírita, ele não é espírita. E eu digo a vocês que arrastar a multidão é isso, é propagar o bem. Porque se nós propagarmos o bem, fizermos uma corrente de fraternidade, uma corrente de solidariedade, o que vai acontecer? Nós somos um exército de formiguinhas, porque fazemos pouquinhos. Nós não somos grandes espíritos de uma elevação, mas somos operosos, somos umas formiguinhas. E o que elas não fazem quando trabalham incansavelmente? Fazem verdadeiras fortalezas, não é isso? Então vamos espalhar o bem, igual uma formiguinha. Se você fala para o seu vizinho que ele tem que se acalmar, que ele não pode brigar, ele tem que entender o outro. Você fala lá na sua escola que você é pacifista, você é da paz, você é do diálogo. Você fala e vai plantando, igual, não importa se ele é espírita ou se ele não é espírita. Porque quando Allan Kardec diz que havia uma tendência de que todos um dia compreendessem a doutrina espírita, não é que ele ia ser espírita, é que ele ia entender os ensinamentos que a doutrina espírita traz. Então ele ia ser pacífico, que o espírito é pacífico. Ele ia ser carinhoso, ele ia ser misericordioso. O que é o misericordioso? É o empático né, na inteligência emocional, né? É o que entende o outro, é o que compreende o outro, é o que tenta apaziguar, é o que tenta compreender. Então, o que ele está pedindo de nós é essa ação imediata para que a gente possa ajudar na transição planetária. E as coisas externas, né? Nós já temos, eu acho que se eu pudesse resumir, não sei se vocês estão entendendo, eu resumiria assim. Nós já temos muito conteúdo, muito estudo, já sabemos muito. E agora nós precisamos o quê? Pode estudar menos um pouquinho, pode até saber menos um pouquinho, mas nós não podemos deixar os outros sofrerem sozinhos. Não é? Sem um ombro, sem um amparo, nós não vamos abraçar o mundo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é? E eu acho que a turma aí do Maria está lutando, né? Consolando esse trabalho. Amanhã nós vamos lá, mas eu tenho lembranças maravilhosas de tudo aquilo que se fazia ali. Dar o exemplo, sensibilização, que mais? A grande transição prossegue. Que mais? Nenhum receio deve ser cultivado, porque mesmo que ocorra a morte, vai ser um fenômeno natural. Então nós temos que seguir, não temos que nos preocupar com coisas. Mas o que está acontecendo, meu Deus? É a pandemia, e é um chororô. É claro que a gente sente, né? Nós perdemos pessoas amadas, queridas, e confessando que quando nós perdemos as pessoas muito próximas, parece que o nosso fardo fica um pouco mais pesado. Mas nós seguimos, nós precisamos, porque essas pessoas que partiram ficam muito mais felizes conosco se estivermos atuantes do que se nós deprimirmos, se nós desistirmos ou desanimarmos, né? A vida sempre responde conforme nós fazemos, né? Esse foi um estudo que nós fizemos lá no Centro Espírita e nós tivemos vendo toda essa mensagem, por isso que eu trouxe para vocês, mas eu estou pulando alguns aqui. Então, logo passa o período de aflição e chegará a harmonia. Essa aqui é a conclusão que ele chegou. E aqui ele já termina. Até lá, que todos os investimentos sejam de quê? Bondade, ternura, abnegação, irrestrita, confiança em Deus. Então esse espírito aqui é Joana de Ângeles, foi uma mensagem recebida pelo médico Paulo Pereira Franco, e que nós achamos ela interessante. Por quê? Porque quando a gente fala em transição planetária, a gente pega os livros espíritas que falam do assunto, não é isso? Então, o livro tal fala que vai ter a transição, que vai ter isso. Mas eu acho que essa teoria, eu acho que nós já temos. O que nós precisávamos era entender
o que ocorre na transição planetária e como nós devemos agir. Então eu achei que essa mensagem ela veio contemplar isso aí. Quer dizer, Joana de Anjos nos mostra que está acontecendo, quer dizer, ela não omite, está acontecendo, ela fala o que é turbulência, agitação, dificuldade, as coisas estão se intensificando, o mal parece que está predominando em relação ao bem, então ela deixa bem claro exatamente o que está acontecendo, mas ela diz que isso é transitório, ela diz que vai passar e ela diz que nós temos que tomar a frente, né, do trabalho do bem, nas ações positivas nesse momento de transição, tá certo? E aí, para a gente concluir, eu vou pedir o meu companheiro Oséias para botar o outro lado. Só para a gente. Aí eu trouxe uma mensagenzinha, que essa já é conhecida por todos, tem música, né, que a gente canta, mas eu quis fazer então essa reflexão. O que nós temos, qual é o nosso proceder nesse momento de transição, nós espíritos. E aí é chover no molhado, né? Aí é chover no molhado. O que nós temos que fazer? Aí todo mundo vai saber, chover no molhado, né? Fazer, e aí eu vou colocar aqui, porque por mais evidente que seja, eu acho que nós precisamos de ouvir novamente, né? Necessidade, pode passar. Eu passo, né? Travou aí? Se travou, essa aí nós sabemos que embora, né? A caridade de São Paulo. Eu estou passando. Eu tenho que passar aqui, eu tenho um beleza. Bom, então olha bem, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, me perdoe eu estar falando uma coisa que você já conhece. Se não tivesse caridade, não seria senão bronze sonante e um símbolo retumbante. A caridade é sinônimo, né, de amor. A palavra amor, o Evangelho do Espiritismo diz que é uma palavra do alfabeto divino que veio da terra, trazida por Jesus. O amor, não tinha amor antes de Jesus. Não é? E o Paulo então surge com essa mensagem. Ainda que eu penetrasse todos os mistérios, e quando eu tivesse o dom da profecia, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Se não tivesse o amor, esse nome, nada seria. Olha que coisa, né? Que homem inspirado, né? O apóstolo Paulo, né? Essa carta que ele escreveu, não é? E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado. Olha que renúncia, né? Se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Então, nessa transição, o que nós temos que ter? Amor. Né? Então nós temos que amar. Essa que é a verdade. A caridade é o amor. Então nós temos que olhar a nossa criança da evangelização de uma outra forma. É o nosso jovem, a nossa mãe. Nós temos que sair das salas nossas, né, que a gente tem muita reunião, muito necessárias, naturalmente, mas nós temos que ir para a ponta da operação e abraçar as nossas mães, não é isso?
abraçar as nossas crianças, chorar com elas, porque muitas delas passam fome, vocês são testemunha disso, né? Muitas delas passam problemas inimagináveis. É a separação, é a violência, é a opressão, é doenças espirituais, é doenças emocionais, é a depressão, é a iminência do suicídio. Quantas delas não estão ali pensando que é melhor se matar? Quantas pessoas nessa situação? Então, sigamos com o apóstolo Paulo. A caridade é paciente, o amor é paciente, o amor é doce e é benfazejo. A caridade não é invejosa, espontânea, né, gente? A caridade, o amor é espontâneo, não é temerário, não é precipitado. Ele brota o amor de nós, não é? Ele é inexplicável, não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Então o amor, ele é espontâneo, ele não se ensoberbece, você não se sente maior porque ama, ao contrário, você se sente menor, porque sente que podia amar ainda mais. Se você ajuda um, você fica às vezes agoniado porque poderia ajudar dois, poderia ajudar três. Às vezes nós estamos muito impactados com os grandes trabalhos, em renovar o mundo, nós temos que nos preocupar com os pequenos trabalhos. Nós temos que nos preocupar, nós temos que fazer um trabalho para as famílias do bairro. Ajude uma, porque uma você pode ajudar. E aí, o seu amor brotando, você vai se desdobrando. E quando você pensar que não, sim, você está ajudando muitos. Isso é o apóstolo Paulo. O amor não procura os seus próprios interesses. Não se melinda, não se irrita com nada. O amor não se irrita com nada. Eu já estou cansado de ajudar. Fulano, eu ajudei, fulano. Esse não é amor. O amor não se aborrece, não é? Ele não se irrita, porque ele é espontâneo, ele brota. É igual aquele pai que diz: eu fiz tudo por um filho e ele não reconhece. Ele não precisa reconhecer, porque você fez por amor. E se você fez por amor, você deu. E se você deu, você não precisa de nada, porque já é do outro. Não é? E finalmente, não sustenta mal. O amor não sustenta mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. E ele termina a sua mensagem de forma brilhante. Esse foi um grande médico, né? O Paulo. O espírito que orientava era o Estevão, né? Que ele apedrejou e que era o anjo de guarda dele. Então essa mensagem nós podemos atribuir a Estevão. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então é isso que eles querem de nós nessa transição. O amor, tudo crê, acredita. E aí fica 3 virtudes. Tudo sofre. Então a gente sofre para amar, não é isso? E aí permanece 3. Agora estas 3, quais são as 3 virtudes? A fé, a esperança e a caridade. Caridade é o amor. As 3 permanecem. Mas qual é a mais? O Evangelho diz, aliás, o Paulo diz, né? Qual que é a mais? Permanecem as 3. A fé, a esperança e a caridade, o amor. Qual das 3 é a maior? Segundo Paulo, a maior é qual? É o amor. Por quê? Porque para você ter fé, você tem que amar. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Se você tem fé, se você acredita, então o amor brota, né, dentro de você. E se você tem esperança também. Então, se faltar amor,
faltar amor, nós somos cada um de nós aqui é uma lâmpada acesa, não é isso? Nós não somos filhos de Deus. Jesus não pediu para a gente brilhar a nossa luz, porque filho de Deus é espírito. E todo espírito é uma luzinha. Então imagina que todos nós somos uma luz. E o amor faz essa luz o quê? Irradiar. Então quanto mais nós amamos, ajudamos, quanto mais nós servirmos, essa luzinha nossa ela vai vibrando, ela vai iluminando, vamos assim dizer, ela vai expandindo. Então há pessoas que têm uma luzinha de 110, outras de 220, outras mais apagadinha, outras mais acelerada, né? A luz de Jesus era quilométrica, né? Quem leu aquele livro há 2000 anos, de Emmanuel, né, do Chico, viu que quando Emmanuel viu Jesus a uma distância quilométrica, ele caiu, né? E chorou. A luz do Chico Xavier não era quilométrica, era alguns metros, porque a pessoa chegava, o Chico já sabia que o cara tinha chegado, né? A nossa talvez ainda está aqui mais pertinho, né? Mas nós precisamos expandir essa luz. E a nossa luz tem que ser, quando você pratica o amor, a nossa luz ela vai se transformando também naquela luz incandescente, que é aquela amarela, né? Tem aquela antiga que usava. Agora nós temos que ser LED. Essa aqui é LED, essa luz. Então a nossa luz vai mudando. Com o amor ela vai ficando mais branquinha, ela vai ficando mais leve, sabe? E vai deixando aquela cor amarelada que era própria daqueles hábitos nossos menos coerentes, né? Então, meus amigos, a mensagem que eu trago a vocês, em nome de nosso Senhor Jesus, é que possamos transitar esse momento juntos, possamos nos unir, nos fortalecer. Nós, a sementeira, né, o centro espírita que nós participamos lá em Manaus é sementeira de luz. Então, à disposição de vocês. Hoje nós rompemos uma barreira de ter vindo aqui, e assim que eu cheguei, eu falei, poxa, poderia ter vindo mais gente com violão, mas nós estávamos com medo da estrada, enfim, a gente era a primeira vez, mas já queremos marcar uma outra, para a gente vir uma turma alegre, para a gente se fortalecer, fazer uma sopa juntos aí. É o nosso desejo, é estar com vocês. Então, que Jesus nos abençoe, que nos proteja e que fortaleça esse grupo grandioso aqui de Itapatiara. Fiquem com Deus, viu? Muita paz. Ok? Então, depois dessas palavras tão maravilhosas de Ana César para alimentar o nosso coração, que cada uma dessas formiguinhas que estão aqui, encarnadas, desencarnadas, aquelas formiguinhas que não puderam vir, né, que a gente não tenha receio de pegar na enxada, porque nós estamos no momento de pegar na enxada. E como ele estava dando na mensagem inicial, né, que a gente não precisa se atentar aos títulos, né? Nós temos a hierarquia na Casa Espírita, tem o presidente, a vice-presidente, tem o responsável pela evangelização infantil, juvenil. Na verdade, todos nós nos revezamos em todas essas funções, né? Há tantos anos, há tanto tempo. E os títulos não importam. Todos nós aqui somos trabalhadores da causa de Cristo. E hoje é uma noite de convite, de estarmos de braços abertos para relembrar aqueles nossos antigos frequentadores, né? Convidá-los, dar um abraço quando a gente encontrar com eles pela rua. Hoje eu me lembrei do Fábio, me lembrei de Anderson, me lembrei da Lilica, me lembrei de tanta gente que não está mais aqui hoje, né? E que a gente poderia estreitar novamente esses laços, né? Para que esse nosso trabalho ele frutifique. E ele frutifique dentro da nossa casa, que ele frutifique dentro da casa espírita, que a gente estreite esses laços com as casas espíritas, né, de Manaus, que esse intercâmbio seja efetivo e que a gente possa receber muitas outras pessoas aqui na nossa área lá no Chico, que é uma área tão bonita, tão grande. Eu tenho certeza que vai ser um celeiro para muito trabalho no bem, né? Que a gente se sinta sempre motivado, né, para essa obra divina. Então, muito obrigada a todos pela presença virtual, pela presença aqui na Casa Espírita. E
que a gente possa, nesse momento, unir os nossos pensamentos e dizer assim: amigo Jesus, muito obrigada por essa noite, por essas palavras, pelo estímulo, que essas sementes, Senhor, que estão sendo plantadas há pouco tempo, que elas possam germinar. Sabemos que muitas vezes elas demoram, que nem sempre a terra está receptiva, mas que nós não percamos a nossa fé, que nós estejamos sempre lá, regando a todo momento, porque tu sabes que em algum momento ela vai brotar. Então, Senhor, abençoa a cada família, a cada pessoa que está aqui, encarnado, desencarnado. Abençoa esses nossos irmãos queridos que vieram nessa estrada tão sofrida nos visitar. Abençoa cada um deles, Senhor. Nós estamos aqui agradecidos por essas palavras, que elas possam sempre e sempre frutificar em nossos corações, em nossas palavras, por todos os lugares que possamos estar. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Assim seja. Vamos, gente. Vamos para o passe. É o passe. Sim. A gente vai fazer o passe nessa hora, que precisar, né? A gente pede só para ficar receptivo, tá? E vamos então iniciar.